Meu nome é Paulo Martins de Carvalho, estou fazendo a pós-graduação Formação de Professores. Estudo de caso número 1 para a disciplina Oficina de Redação. O tema é a importância da comunicação para a sociedade contemporânea. Parafraseando o Chacrinha, que era chamado de o velho guerreiro, ele sempre dizia: quem não se comunica, se estrumbica. Abordei como pontos importantes para se comunicar em nossa sociedade a importância da leitura e do domínio do nosso código, que é a língua portuguesa. E, mudando o tema, eu chamei a importância da comunicação para a sociedade contemporânea com ênfase na importância de ler e dominar o código por nós utilizado, a língua portuguesa. Vivemos em uma época na qual todos achamos que não temos tempo suficiente para realizar nossas tarefas, nossos objetivos, pois tudo ocorre de forma muito rápida. A sociedade muda de forma constante e muitos valores que eram considerados pétreos há pouco tempo. Atualmente, de forma extremamente rápida. Para que possamos acompanhar o ritmo dessas mudanças, é imprescindível que saibamos nos comunicar. Temos que entender a atender o que buscam de nós. Para isso, a comunicação é fundamental. E para que a comunicação se faça de forma correta, tanto no escrever quanto no falar, sem dúvida é de extrema importância ler. Para ser capaz de expor seus pontos de vista, ou seja, ser crítico, mas para isso, além de dominar a forma como a comunicação deve se dar, temos também que prioritariamente dominarmos o código que nos permite essa comunicação. A língua portuguesa é esse código. Quando nos expressamos, temos que escrever utilizando o português de forma a atender sua gramática, sua ortografia de acordo com as normas estabelecidas pela NGB. Se não nos preocuparmos com isso, não seremos capazes de nos fazer entender, pois um texto com muitos erros com certeza nos afastará, por exemplo, de uma entrevista quando estivermos procurando por um emprego. Os jovens tendem a encurtar os textos e os diálogos, utilizando para isso de abreviações e gírias. Evidentemente, não se pode utilizar esses recursos quando se quer elaborar um currículo, quando se vai fazer uma apresentação em dinâmica de grupo. Por quê? Se não formos capazes de nos comunicar de acordo com o estabelecido pela sociedade, para aquela situação. A língua portuguesa é extremamente rica, mas ao mesmo tempo bastante complexa. Por isso, deve ser estudada com afinco para que possa ser conhecida e sirva como principal canal quando se pensa em comunicação, tanto escrita quanto falada. A leitura proporciona a seus aficionados as ferramentas, os conhecimentos que são necessários para a elaboração de textos. É muito ruim do ponto de vista profissional aquela pessoa que não é capaz de conversar sobre os mais variados assuntos. É evidente que não há como dominar todos eles, mas tem-se que conhecer pelo menos o básico e a leitura disponibiliza isso. Imagine uma pessoa que elabora um texto, por exemplo, um currículo, buscando uma colocação em uma empresa que fabrica veículos automotores. A oportunidade oferecida é no setor de usinagem. A pessoa que está procurando a colocação, no mínimo, tem que conhecer boa parte dos processos de usinagem, ser capaz principalmente de descrevê-los tecnicamente. Para isso deve dominar os termos técnicos daquele processo de acordo com a nossa língua e, ao mesmo tempo, tem que ser capaz de se fazer entender. O texto deve ser o mais claro, objetivo e prático possível, pois, com certeza, na entrevista, o selecionador sempre verificará e cobrará de quem procura por uma colocação, pelo menos conhecer o que é a empresa e o que ela produz. Mais uma vez, a comunicação é necessária. Por exemplo, basta fazer uma busca na internet que pode-se obter muitas informações sobre a empresa e até sobre os processos de usinagem. Além de ser muito importante escrever bem, ser capaz de argumentar com conhecimento, ser capaz de concatenar bem as ideias que quer passar, tem que saber que importância tem saber escrever bem. O profissional que é capaz de se expressar bem, com razoável domínio da língua, com uma boa elocução, com certeza é dos profissionais buscados pelo mercado. Ele também deve conhecer os padrões que são utilizados para cada tipo de texto, pois um texto técnico é muito diferente de um texto que tenha apenas o objetivo de informar, como, por exemplo, um texto jornalístico. Embora os dois tenham como objetivo produzir comunicação, informação, cada um deles tem suas características próprias para atingir aqueles aos quais quer informar e comunicar. A leitura, além de ser muito prazerosa, também fornece as informações que são necessárias para que um texto seja bem elaborado. O autor de um livro se preocupa em expor sua ideia, como utilizar o código de forma correta. Quando na elaboração de um texto, o profissional, se tiver dúvida com relação à grafia de qualquer palavra,
Hoje tem disponível na internet os dicionários dos autores mais respeitados para fazer sua consulta. Se tiver dúvida quanto às pontuações, às acentuações gráficas, pode também consultar as gramáticas. Por isso, não há como o profissional se desculpar quando fizer um texto que não atendeu ao que era solicitado e esperado. Ele será considerado relapso e, por isso, no caso da procura por uma recolocação profissional, será quase sempre deixado de lado, pois não foi capaz de se comunicar de forma clara, objetiva, pois não foi capaz de elaborar um texto escrito ou ainda uma exposição oral atendendo a NGB. Como o nosso código é bastante rico e complexo, como de maneira geral o brasileiro lê pouco, sabe-se que o português, quando disciplina escolar, é das disciplinas que mais reprova, e também nos concursos públicos. As pessoas que têm medo de redigir, quando ouvem que no concurso público ou em uma entrevista para emprego terá que ser feita uma redação, entram em pânico. O único remédio para se conseguir ser capaz de escrever é utilizando a leitura, do que outros escreveram, aprender como eles desenvolvem as ideias, como eles pontuam, como eles evitam os pleonasmos. Fazer um texto é algo bastante difícil, pois tem-se que passar a ideia de forma clara e muito objetiva. Às vezes tem que se fazer um texto para explicar, por exemplo, como funciona um determinado equipamento. O texto não basta apenas estar redigido em português correto, atendendo todos os parâmetros necessários exigidos pela língua. O profissional tem que ser capaz de se fazer entender, tem que se comunicar, parafraseando Chacrinha, o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrumbica. Quando outra pessoa pegar o manual de como montar, como operar, os perigos que o equipamento apresenta se for incorretamente utilizado, o autor dele tem que ter deixado tudo explícito e explicado da melhor maneira possível, utilizando um português que seja acessível a todos e possam adquirir e utilizar o equipamento. O profissional tem que entender, tem que dominar os meandros da língua, pois ele sabe que o que está escrevendo não é para ele, é para outras pessoas. Há manuais desses produtos importados nos quais não houve a preocupação com a língua portuguesa, que são praticamente ininteligíveis. Neles há tantos erros que podem causar problemas no equipamento, ele pode nem funcionar ou não atender à necessidade para a qual foi adquirido. Pior ainda, causar lesões nas pessoas que estão tentando fazê-lo funcionar, ou seja, não ocorreu a comunicação. Um texto mal elaborado, sem seguir as regras gramaticais, sem conseguir ser capaz de dizer o porquê foi escrito, não tem utilidade nenhuma. Se ele deveria ser utilizado para a recolocação no mercado de trabalho, não atingiu seu objetivo. Se ele visava a operacionalidade de um determinado equipamento, também não atingiu esse objetivo. Quando da elaboração de um texto é de fundamental importância saber ao que ele é destinado. Quem o elabora deve procurar por modelos que traduzam o que se espera dele, ou seja, existem determinadas características que determinados textos têm. Por isso é mais fácil seguir a essas características, pois os leitores já estão, de certa forma, acostumados a encontrar as informações que precisam naquele modelo de texto, naquela comunicação. A comunidade de pessoas que utilizam a língua portuguesa está espalhada por todos os continentes. Nós, como profissionais, temos que ser capazes para nos comunicarmos com todas as pessoas das mais variadas regiões da Terra, escrever ou falar de tal maneira que toda a comunidade lusófona seja capaz de entender. Esse motivo nos dá ainda mais responsabilidade quando formos elaborar um texto escrito ou falado, pois pensando, por exemplo, no comércio que pode ocorrer, uma máquina feita aqui e exportada para Macau ou Guiné-Bissau, por exemplo, tem que fornecer um manual de funcionamento que tanto africanos quanto asiáticos sejam capazes de entender. Evidentemente, existem diferenças no modo de falar dessas coletividades, mas, com esse novo acordo ortográfico, esses problemas devem ser bastante reduzidos, no que diz respeito à grafia. Quanto à fonética, já é outro problema, pois praticamente cada região tem seu sotaque característico. Há aproximadamente 250 milhões de falantes de português no planeta, um grande número de potenciais consumidores. Esse número deixa claro que, para que a comunicação ocorra entre toda a nossa coletividade, nosso código tem que ser dominado. Evidentemente, em toda a bula de remédio não se pode encontrar um poema. Os textos devem evidenciar o conhecimento do código de quem o está elaborando. A comunicação pode se fazer de muitas maneiras, por exemplo, num filme, num quadro, num poema, mas com certeza, nos meios profissionais e acadêmicos, a mais utilizada é a comunicação na forma escrita. Para que essa comunicação ocorra e atinja o maior público interessado possível,
Ela deve atender basicamente os objetivos, ser clara, ser objetiva, não conter erros de português, ser bem elaborada, e para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível, uma ação é fundamental para o domínio do código língua portuguesa, é a leitura. Quem não lê não é capaz de elaborar bons textos, e por isso não é capaz de se comunicar bem, pelo menos no que diz respeito à escrita.